amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita. E neste dia de hoje nós vamos homenagear os 32 anos de fundação do Centro Espírita Celeiro de Luz, em Sombrio. Antes, um esclarecimento. Tivemos que adiar por 2 vezes a transmissão do Papo Espírita devido a problemas de gripe, problemas na minha voz, mas hoje, com ela meio rouca ainda, estamos em condição de levar até você mais um Papo Espírita. E vamos começar com uma oração. Vamos agradecer a Deus, que é a inteligência suprema, causa primária, a Jesus, o Divino Mestre, governador espiritual da Terra, e agradecer a você, que está conosco aqui no Papo Espírita, por podermos juntos compreender um pouco mais, analisar a doutrina espírita, que nos esclarece de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. E então, fazemos a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. O Centro Espírita Celeiro de Luz foi fundado oficialmente no dia 20 de setembro de 1990, ou seja, são 32 anos espalhando a luz da doutrina espírita em Sombrio e na região. Mas para que possamos compreender melhor a existência não só do Centro Espírita Celeiro de Luz, mas dos centros espíritas que existem espalhados pelo Brasil e pelo mundo, nós temos que ir às origens. E as origens dos centros espíritas estão há 2000 anos atrás. Sérgio de Souza Cavalcante, no livro A Casa do Caminho, nos apresenta a história da Casa do Caminho, também chamada a Primeira Igreja de Jerusalém, organizada e dirigida pelos primeiros cristãos, logo após o retorno de Jesus à pátria espiritual. Discorre também sobre a biografia dos apóstolos e dos principais cristãos que lutaram para que a mensagem de Jesus fosse propagada até os confins da terra. Uma força irresistível impulsionou esses primeiros cristãos a formarem a mais bela de todas as fraternidades. Então, a Casa do Caminho era o local onde Pedro e os demais apóstolos recebiam os doentes do espírito e também os doentes do corpo. Naquela época nós não tínhamos hospitais, não tínhamos SUS, não tínhamos a medicina moderna. Então, a Casa do Caminho fazia às vezes de hospital, de igreja, de oficina de trabalho e também de educandário dos primeiros espíritos. Passados 1800 anos, em 1858, Allan Kardec cria a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi o primeiro centro espírita da Idade Moderna. Ela foi o primeiro centro espírita oficialmente legalizado no mundo. Fundada em 1º de abril de 1858, por Allan Kardec, que foi escolhido o presidente por aclamação, cuja sede era em Paris. O objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era estudar o espiritismo e também pesquisar os fenômenos mediúnicos. No seu primeiro artigo do regulamento, dizia o seguinte: esta sociedade tem por objetivo o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e as suas aplicações às ciências morais, físicas, histórias e psicológicas. Então, e o espírito patrono da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas era o espírito São Luís. Então, diante disso,
é importante a gente compreender as ideias básicas de um centro espírita. O Espírito Emmanuel nos coloca que, quando se abre as portas de um templo espírita, a luz divina acende nas trevas a ignorância humana. Através dos raios de luz benfazejos, destes astros de fraternidade e conhecimento, que brilha para o bem da comunidade, os homens que deles se avizinham ainda não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Então, por mais humilde que seja o centro espírita, ele é sempre um santuário de renovação mental na direção da vida superior. É extremamente importante um centro espírita, como os outros templos religiosos, porque lá é um local onde os espíritos encarnados e também os desencarnados vão em busca de auxílio para as suas dificuldades. E o Centro Espírita Celeiro de Luz de Sombrio auxiliou na fundação de mais 2 centros espíritas. Primeiro, surgiu lá em Praia Grande o Centro Espírita A Caminho da Luz, que foi fundado pelo seu Zé Serrano. Depois, o outro filho é o Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, que foram fundados por mim, Feijão, e pela minha esposa, Aglete. Então é importante a gente compreender a programação para a fundação do Centro Espírita, que não surge de uma hora para outra. Normalmente, a programação para a fundação do Centro Espírita começa 1, 2 séculos antes na pátria espiritual, onde são escolhidos aqueles que vão compor os trabalhadores de um centro espírita. É claro que toda a fundação de um centro espírita no Brasil é aprovada pelo Espírito Ismael, que é o representante de Jesus para os problemas do espiritismo aqui no nosso país. E vamos agora ouvir o depoimento do Aramês da Silva, que foi um dos fundadores do Centro Espírita Celeiro de Luz. Em primeiro lugar, parabenizar o Feijão pela iniciativa de prestar uma justa homenagem ao Centro Espírita Celeiro de Luz. O Centro Espírita é um ponto de luz na Terra, assim como toda a casa de oração é um ponto de luz, é um local onde irmãos encarnados e desencarnados vão ali buscar o socorro, buscar o amparo ainda maior da espiritualidade amiga, o amparo de Jesus. Feijão me pediu para falar um pouco do início da história do Celeiro de Luz, por ser eu um dos fundadores no plano terreno, porque o Centro Espírita, antes de se concretizar na Terra, se concretizar materialmente na Terra, ele já existe no mundo espiritual. Então, na verdade, nós só somos instrumentos da espiritualidade amiga. O Celeiro de Luz começou de uma forma bastante interessante. Eu cheguei, trabalhávamos no Banco do Brasil, eu, Feijão e o Jorge Duílio. Jorge Duílio e o Feijão já moravam em Sombrio, já estavam lotados na agência. E eu morava em São Miguel do Oeste, trabalhava em Guaraciaba e fui transferido para Sombrio, fui recepcionado em Sombrio. O primeiro colega que me recebeu foi o Jorge Duílio. Começamos a trabalhar junto. Naquela época não existia centro espírita em Sombrio. E todos os simpatizantes da doutrina que queriam assistir alguma palestra, ou queriam estudar, ou precisavam do auxílio espiritual de uma casa espírita, tinham que se dirigir a outra cidade
a maioria das vezes, para a cidade de Araranguá, onde existiam 2 centros espíritas lá, o Luz, Paz e Caridade mais antigo e a Casa da Fraternidade. Eu, como espírita desde criança, cheguei na cidade, procurei, não tinha, fui a Araranguá. E nas nossas conversas no banco, começamos então, estávamos várias pessoas de Sombrio que estavam indo a Araranguá em busca do consolo que a doutrina proporciona. Estudávamos lá, assistíamos palestras, resolvemos então fazer um grupo de estudos em Sombrio. E em 1989 fundamos o grupo. Olá, feijão e amigos estavam lotados na agência. E eu morava em São Miguel do Oeste, em Sombrio. E todos os simpatizantes da doutrina que queriam assistir alguma palestra, ou queriam estudar, ou precisavam do auxílio espiritual de uma casa espírita, tinham que se dirigir a outra cidade, a maioria das vezes para a cidade de Araranguá, onde existiam 2 centros espíritas lá, o Luz, Paz e Caridade mais antigo e a Casa da Fraternidade. Eu, como espírita desde criança, cheguei na cidade, procurei, não tinha, fui a Araranguá. E nas nossas conversas no banco, começamos então, estávamos várias pessoas de Sombrio que estavam indo a Araranguá em busca do consolo que a doutrina proporciona. Estudávamos lá, assistíamos palestras, resolvemos então fazer um grupo de estudos em Sombrio. E em 1989 fundamos o grupo. Foi essa a história da fundação do Centro Espírita Celeiro de Luz de Sombrio. De lá para cá, Jorge Duílio ainda continua, ele e sua esposa Herô, continuam como trabalhadores. Hoje, aqui eu quero mandar um abraço especial para Herô, a esposa do Jorge, que é atual presidente do Celeiro de Luz, que ele continue iluminando aí todo o nosso sul catarinense, e nós, o Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, prestamos a nossa homenagem ao nosso pai espiritual, que é o Centro Espírita Celeiro de Luz. Então vamos continuar com o nosso Papo Espírita. Feita a homenagem, vamos ver o que nós temos neste início de mês de efemérides de datas importantes da doutrina espírita. No dia 2, em 1860, nasce em Vila Ayerbe, na Espanha, Ángel Aguarot. Como espírita, atuou no seu país natal, bem como na Argentina, Paraguai e Brasil, e passou a residir em Porto Alegre. Foi um dos fundadores da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e desencarnou no Rio Grande do Sul no dia 13 de novembro de 1932. Eu trouxe o Ángel Aguarot, porque mesmo depois de desencarnar, ele continuou como trabalhador do movimento espírita do Rio Grande do Sul, já como espírito desencarnado, e foi a partir de suas mensagens que a Federação Espírita do Rio Grande do Sul instituiu o estudo sistematizado da doutrina espírita, que hoje é adotado pela Federação Espírita Brasileira e por todas as federações estaduais. Dia 13 de outubro de 1804 é uma data importantíssima para nós espíritas, porque foi nesse dia que nasceu Hippolyte Léon Denis Ribeiro, em Lyon, na França, que depois iria adotar o pseudônimo de Allan Kardec, que é conhecido como codificador da doutrina espírita. Ele, depois de conhecer o fenômeno das mesas girantes, ou seja, das mesas que se mexiam, dançavam e respondiam perguntas, foi em busca de respostas sobre os grandes questionamentos da humanidade, de onde vim, para onde vou, por que sofro, por que a Terra é assim, e nos trouxe a doutrina espírita, que ele mesmo definiu no livro O que é o Espiritismo como sendo a ciência que estuda a origem,
a natureza, bem como o destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. Todo mundo vê o espiritismo como sendo simplesmente uma religião, mas não. Ele, antes de tudo, é uma filosofia que está baseada no Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra lançada por Allan Kardec. E Hipólito de Leão Denis Ribeiro teve várias obras lançadas até assumir o pseudônimo de Allan Kardec, e a partir dali ele se dedicou a conhecer e codificar a doutrina espírita. Depois do Livro dos Espíritos veio a parte científica, que é o Livro dos Médiuns, tem a parte moral da doutrina espírita no terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No quarto livro, Céu e Inferno, Allan Kardec analisa a justiça divina, porque muitas vezes a gente acha que Deus é injusto. Para uns ele dá alegria, para outros dá tristeza, pobreza. Por que que um nasce lá na África sofrendo? Por que que alguém nasce na Palestina e agora estaria encarnado? Hoje, alguém que estão encarnados na Ucrânia estão sofrendo muito. Então, Allan Kardec nos mostra que a justiça divina dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então, se não encontramos a causa do sofrimento na vida atual, é claro que está nas nossas vidas anteriores. Temos também, no dia 4 de outubro de 1949, assinado no Rio de Janeiro, o que é chamado de Pacto Áureo, ou seja, o início da unificação do espiritismo no Brasil, reunindo todos os espíritas sob uma bandeira só. Um dado interessante, no dia 4 de outubro de 1951, a Federação Espírita Brasileira lança o romance Há 2000 anos, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, onde Emmanuel começa a contar a sua história, a história de suas reencarnações. É um livro que eu recomendo, porque ali também tem muito do início do cristianismo naquela época. Dia 9 de outubro, uma data triste, mas que deve ser lembrada. 9 de outubro de 1861 foi realizado o Auto de Fé de Barcelona, um ato inquisitorial, quando, por ordem da Igreja Católica, através de um de seus ministros, de um bispo, foram queimados em praça pública cerca de 300 livros enviados por Allan Kardec sobre espiritismo e espiritualismo. Esse episódio ficou conhecido como Auto de Fé de Barcelona. E que os livros da doutrina espírita também teriam sido colocados no índex, ou seja, proibindo os católicos de lê-los. Como o Auto de Fé de Barcelona é semelhante ao que aconteceu aqui no Chile, algumas décadas atrás, quando Augusto Pinochet tomou o poder com um golpe de Estado e mandou queimar inúmeros livros. Então a gente percebe que o fanatismo não diminuiu no nosso planeta. Vemos isso também no Afeganistão, onde até as mulheres são proibidas de ler livros. A humanidade precisa evoluir. Seguindo em frente, no dia 13 de outubro, em 1926, retorna à pátria espiritual Miguel Viana de Carvalho, militar, um grande tribuno espírita. Destacou-se também como defensor da unificação dos centros espíritas, emprestando colaboração valiosa na orientação doutrinária em várias sociedades. Ele nasceu em Icó, no Ceará, no dia 10 de dezembro de 1874. Ele tem um livro que eu considero extremamente valioso para nós que estudamos a doutrina espírita. O título do livro é Atualidade do Pensamento Espírita. A gente sabe que Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos em 1857. Depois, Emmanuel, na década de 50, nos traz o livro Consolador, onde ele responde inúmeras perguntas mais atuais sob a ótica da doutrina espírita. E a Atualidade do Pensamento Espírita, que foi lançado por volta do ano 2000, ele reúne respostas do espírito Viana de Carvalho, um espírito superior, a respeito de vários temas atuais. Então, é importante a gente ler para compreender a visão da doutrina espírita dos fatos que estão acontecendo, que vão acontecer na história da humanidade. Além da Atualidade do Pensamento Espírita,
Ele lançou também Enfoques Espíritas, A Luz do Espiritismo e Médiuns e Mediunidade. Falando em livros, no mês passado, no mês de setembro, foi o mês do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é um mês dedicado à prevenção do suicídio. O suicídio é uma das maiores causas de morte entre jovens, e principalmente agora, durante a pandemia, houve um aumento de casos de suicídio, porque as pessoas se desesperaram, acreditando que poderiam ser contaminadas pelo coronavírus, passar por todo o sofrimento que nós sabemos que passaram aqueles que foram contaminados antes da vacina. Só que no Brasil foram quase 700 mil pessoas que morreram devido ao coronavírus, a Covid-19. Então, no mês de setembro, lá no próprio Centro Espírita Allan Kardec, nós também aderimos à campanha de prevenção ao suicídio. E hoje eu quero compartilhar com vocês alguns livros espíritas, normalmente, né, que trazem informações a respeito dos suicidas. É importante a gente lembrar que o próprio Kardec analisou o problema do suicídio no Livro dos Espíritos, lá na quarta parte, nas Esperanças e Consolações. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec também nos traz depoimentos de espíritos que se suicidaram. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, Allan Kardec nos traz depoimentos de espíritos em todas as condições. Desde bons espíritos, espíritos em condição mediana, espíritos suicidas, espíritos de bandidos e assassinos, enfim. E lá também tem depoimento dos suicidas. Mas eu compartilho com vocês aqui 5 livros que são interessantes para a gente ler, porque muitas vezes nós somos assaltados diante da dificuldade. Olha, eu vou deixar a terra, vamos embora. Vou morrer para me livrar dos problemas. E aí, quando praticamos o suicídio, nós percebemos que foi uma solução infeliz, porque na parte espiritual teremos sofrimentos ainda maiores. Então, um dos livros que eu recomendo é intitulado O Martírio dos Suicidas. O autor é Almerindo Martins de Castro. Este livro é destinado a exercer uma missão socorrista de urgência e a ser consultado por aqueles que estão em aflição e desespero, atormentados ou desiludidos, vencidos e desorientados, vítimas do negativismo e da rebeldia, e que, por isso mesmo, reclamam ou imploram esclarecimento sobre os problemas que os afligem. Então, Almerindo Martins de Castro reúne nessa obra comunicações de espíritos suicidas narrando as circunstâncias, sentimentos e emoções que os levaram a decidir por esse alto extremo. E como o autor ainda nos estimula a socorrer irmãos predispostos ao suicídio, convidando-os a ampará-los através do exemplo. Então, quando nós percebemos alguém que está com depressão, com dificuldade, todos nós podemos auxiliar. Mas o que acontece? Normalmente nós viramos as costas. O segundo livro que eu recomendo tem como título Temas da Vida e da Morte. O autor, Edivaldo Pereira Franco, e o autor espiritual é Manuel Filomeno de Miranda. Então, nesse livro, Manuel Filomeno de Miranda nos mostra que o Espiritismo oferece amplos recursos para aqueles que buscam sua transformação moral e sua libertação rumo à felicidade. Em temas da vida e da morte, Manuel Filomeno de Miranda nos dá a conhecer várias respostas à doutrina espírita sobre temas relevantes como destino, suicídio, reencarnação, responsabilidade, entre outros. São dúvidas e questões cotidianas analisadas a partir das palavras do Mestre Jesus, elucidadas com todo amor e sabedoria pelos ensinamentos espíritas. O próximo livro, que eu recomendo, o quarto livro, é Memórias de um Suicida. Autor é Ivone do Amaral Pereira. O autor espiritual é o Camilo Cândido Botelho.
Este livro tem a orientação do espírito Leon Denis, que foi um dos continuadores da obra de Allan Kardec na Europa, e Camilo Castelo Branco, sob o pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Camilo Castelo Branco era um escritor português, descreve a média Ivônia Pereira sua dolorosa experiência após a desencarnação pelo suicídio. É um livro que nos traz valiosos ensinamentos e nos mostra a grandeza da misericórdia divina para com suicidas arrependidos. Um exemplo de suicida arrependido. Não é o exemplo do livro do Camilo Castelo Branco. O espírito Judas. Infelizmente, compreendendo de maneira incorreta a grandeza de Jesus e sendo partidário daqueles que acreditavam que os judeus iriam receber um rei que iria libertá-los do jugo dos romanos, porque Roma comandava toda a Palestina, eram obrigados a pagar tributo. Então, muitos judeus abominavam o tributo. E Judas, conhecendo o poder de Jesus, através das suas curas e tudo que ele fez de milagres, acreditava que Jesus iria utilizar o seu poder, quando preso, para se livrar dos sacerdotes, dos romanos, iria iniciar uma rebelião para finalmente libertar o povo judeu do jugo romano. Como não havia compreendido a missão do Mestre Jesus, ele o trai, entrega aos soldados, e quando ele percebe que Jesus não usou o seu poder para se libertar e que se deixou assassinar, tomado de remorso, Judas se enforca e vai para o local onde estão todos os suicidas. Mas Jesus, compreendendo o erro cometido pelo seu apóstolo, vai até lá, o retira, e Judas inicia um trabalho de reconstrução espiritual. Levou mais de 1000 anos e a sua última encarnação de expiação foi como Joana d'Arc, a heroína da França, que libertou a França do jugo dos ingleses, e no final da sua vida, ela, como Jesus, foi traída, presa e foi queimada na fogueira por ser feiticeira, por estar falando com os espíritos. Então, com o Memórias de um Suicida e a história de Judas, nós percebemos que Deus é amor, nos dá todas as necessidades, todas as oportunidades que necessitamos para corrigir os nossos atos. Só que são necessárias, muitas vezes, centenas de anos para que a gente volte à situação anterior. Temos também mais um livro, titulado Marta, do autor Fernando D.O., que conta a história de 3 espíritos enredados em compromissos do passado. Um drama que conta a história de Marta, que, seguindo os impulsos de uma paixão, escolhe os caminhos tortuosos do sofrimento e da angústia. Atormentada pelas consequências das suas escolhas, Marta se suicida. No entanto, graças à ajuda de um espírito iluminado, ela encontra pessoas amigas que ajudam no trabalho de resgate da sua vida moral. Então, está aí mais uma história, um depoimento, para que não queiramos aí fugir das nossas responsabilidades encarnatórias através do suicídio. Então, você que está me ouvindo, que algumas vezes acaricia a ideia do suicídio, vamos em busca de auxílio. No seu segmento religioso, hoje em dia, as secretarias de saúde já estão instrumentalizadas para auxiliar aqueles que estão com depressão, com ideias suicidas, e que não seja somente no mês de setembro que nós trabalhamos a prevenção do suicídio. Todos nós temos condições de ajudar quem precisa. Amigo e seguidor, nós estamos encerrando o nosso Papo Espírita de hoje.
Encerramos com a oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, rogando ao Mestre Jesus que continue amparando o Centro Espírita Celeiro de Luz, para que ele possa auxiliar a todos aqueles que vão em busca de um local para refletir, para receber ajuda, apoio, porque nós sabemos que a vida de todos nós é difícil, mas com a ajuda de Deus, de Jesus e dos bons espíritos, ela fica mais suportável. Então, vamos à nossa oração. Deus infinito amor, Jesus divino mestre, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, levando um pouco de conhecimento da doutrina espírita para que as pessoas possam se melhorar moralmente e conhecer principalmente a razão das suas dores, das suas dificuldades e compreender que todos nós estamos destinados à felicidade, só que cada um tem que construí-la com as suas próprias mãos. E assim dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa as nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado a todos e até o próximo Papo Espírita.